Meus irmãos, vamos então à carta de Paulo aos Romanos? Vamos então retornar à carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 1. Por favor, meu irmão, abra sua Bíblia na carta ou epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Nós faremos a leitura de 2 versículos apenas, mas eles são o coração, segundo muitos teólogos, esses 2 versículos são o coração da epístola aos Romanos. Romanos 1, como está em nosso boletim, versículo 16 e 17. Paulo diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém, irmãos. Meus irmãos, Paulo continua agora a sua introdução, diácono João Felipe, e se encaminha para o final de sua introdução, que obviamente inclui sua saudação, como nós vimos nos primeiros versículos do capítulo 1, mas também Paulo aqui nessa introdução, ele vai resumir o evangelho que ele há de anunciar em Roma, porque lembram-se, é desejo de Paulo ir a Roma, quando ele estivesse em viagem para a Espanha, passar por Roma para anunciar o evangelho em Roma. Vamos lembrar desse desejo? Olha aí, versículo de número 14 e 15. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros, em Roma. Romanos 1, 14 e 15. Não lemos? Paulo está pronto a anunciar o evangelho em Roma. Paulo quer fazer Cristo conhecido por aqueles que vivem em Roma. Mas Paulo agora, meus irmãos, começa a nos mostrar e revelar o porquê de tanta disposição. Por que Paulo tem tanta disposição? Ele diz assim: eu estou pronto para ir. Por que Paulo tem tanta disposição? Primeiro, porque ele não tem vergonha do evangelho. Olha a primeira coisa aí, olha o versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho. Irmãos, por que é que Paulo poderia, ao escrever, considerar que seria uma tentação para ele envergonhar-se do evangelho? Porque quando ele diz assim, olha, pois não me envergonho do evangelho, nós podemos pressupor que havia uma possibilidade de alguém se envergonhar. E aí Paulo diz, eu não me envergonho. Mas por que alguém se envergonharia do evangelho? Vamos a algumas questões que podem nos ajudar. Primeiro, irmãos, o evangelho era desprezado pelos não crentes, pelos gentios. Era desprezado. O evangelho era desprezado e logo, por consequência, quem o pregava também. Olha o que Paulo diz quando escreve a sua carta, a primeira, aos Coríntios. Olha o que Paulo diz. Certamente a palavra da cruz, é outra maneira de Paulo chamar o evangelho, palavra da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Nós pregamos a Cristo crucificado, diz Paulo, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então veja, Paulo diz assim, porque a palavra, o evangelho de Cristo é escândalo para os judeus. Escândalo no sentido de, o evangelho nos diz que o Filho de Deus morreu. Imagine o judeu imaginando Deus morto. É um escândalo. O Deus Santo morrer como um pecador, então para o judeu é um escândalo. Porque é isso que aconteceu em Cristo. Em Cristo, Deus morreu. É isso mesmo. Tanto que o apóstolo Pedro vai dizer que Deus comprou a igreja com seu sangue. Pedro diz literalmente isso. A igreja que Deus comprou com seu sangue. A pergunta é, Deus tem sangue? Em Cristo tem. Porque Cristo é Deus, homem. Então em Cristo, Deus sangrou. E isso para o judeu é um escândalo.
Deus morrer como um pecador, como um criminoso, escândalo. E para os gentios, loucura. Loucura. Um Deus tem que vencer, um Deus é poderoso, um Deus que se humilha, um Deus que morre. Então veja, o evangelho era desprezado pelos não redimidos. E alguém poderia se envergonhar de pregá-lo. Mas ainda mais, Roma era a capital do império, do poder mundial. Roma era o maior império do mundo. Imagina, Roma precisava do evangelho, por isso alguns poderiam se envergonhar não só de pregar o evangelho, mas pregá-lo em Roma. Roma, ora, queridos, Roma precisava do evangelho, Roma tem tudo. Roma era a capital do império mais poderoso do mundo. Então veja, será que Roma precisava do evangelho? Veja a sua glória humana. O sentimento, então, irmãos, de vergonha com relação ao evangelho, ao ser confrontado com as pretensões de sabedoria e de poder humanos, poderia muito bem fazer com que cristãos se sentissem envergonhados de anunciar o evangelho. É mais ou menos, Renata, mais ou menos, minha querida irmã Natália, mais ou menos, Débora, quando você conhece ou eu conheço alguém muito rico e ficamos com vergonha de pregar o evangelho para ele. Porque afinal, essa pessoa é tão rica, essa pessoa é tão distinta, ela precisa do evangelho. Então nós somos enganados com a pompa do mundo, com o poder mundano, achando que os poderosos já têm tudo e que eles não vão se importar com a mensagem da cruz. Então nós podemos nos envergonhar do evangelho, por acharmos que os poderosos não precisam dele. Não é verdade? Então pregar em Roma poderia ser um motivo de vergonha. Mas Paulo diz que ele não se envergonhava. Até porque, vocês se lembram que Jesus Cristo disse? O que ele disse acerca daqueles que poderiam, ou de fato se envergonhariam dele? O que aconteceria? Olha o que ele diz, Jesus Cristo. Porque qualquer que, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Marcos 8:38. Paulo exorta Timóteo a não se envergonhar, Vitor e Ana Japor. Paulo diz assim a Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor e do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho segundo o poder de Deus. 2 Timóteo 1:8-9. Então veja, era possível que alguém se envergonhasse do evangelho? É possível que um crente como eu e você tenhamos vergonha do evangelho? É possível. É tão possível que Jesus nos advertiu: qualquer um que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele quando vier na glória de meu Pai. E é tão possível que Paulo diz a Timóteo: não te envergonhes do evangelho, Timóteo, porque é possível que você se envergonhe. Irmãos, todavia, o corajoso testemunho de Cristo no mundo é uma das mais poderosas evidências de uma fé viva e verdadeira. Quando nós testemunhamos no mundo sem a vergonha de falarmos de Cristo, é uma das poderosas evidências de que nossa fé é viva e verdadeira. De que nós amamos a Cristo acima de tudo e não nos envergonhamos dele. Olha o que Jesus diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus 10:32. Então veja, ao mesmo tempo que é uma ameaça para aqueles que se envergonharem, e que nós não devemos nos envergonhar de Cristo neste mundo, neste século, nesta e diante dessa sociedade e no meio dela, há uma promessa para aqueles que não se envergonharem. Porque Jesus Cristo os reconhecerá no dia do seu retorno diante do Pai Celeste. Que glória! Já pensou nisso? Eu e você, pecadores, porém redimidos, a quem Deus deu um espírito de coragem e ousadia, sermos reconhecidos por Jesus Cristo diante de Deus, o Pai. Que dia maravilhoso, não? O que pode se comparar a essa glória? Por isso Paulo diz: eu não me envergonho. Eu sei bem em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso em guardar o meu depósito, o meu tesouro naquele dia. Eu sei o que eu vou ganhar naquele dia. Eu não me envergonho. A pergunta para nós aqui, para mim e para você nesta noite é a seguinte: você se envergonha de Cristo? Você tem receio que os outros saibam que você pertence ao povo de Deus?
Por que você tem esses sentimentos? Se você os tem. Você fala abertamente de Cristo? Você fala de inferno? Ou você tem vergonha que as pessoas caçoem de você? Você fala do diabo? Que o diabo existe? Que é o tentador? Você acha que se você falar as pessoas vão rir de você? É bem provável que elas rirão de você. Você tem vergonha? Você tem vergonha de falar que Jesus vai voltar? Porque ninguém mais acredita nisso. Talvez nós tenhamos vergonha de Jesus, porque ainda há muito do amor do mundo em nós. Ok? Talvez nós tenhamos vergonha de Cristo, porque ainda há muito do amor do mundo. E nós não queremos confessar a Cristo com medo de perder o mundo, perder as amizades do mundo. Porque talvez eu e você ainda amemos muito o mundo. Mas lembre-se do que o apóstolo João disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo mais do que a Cristo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2:15. É possível, meu irmão e minha irmã, que este mundo caído lhe impressione tanto ainda, que talvez você não tenha meditado o suficiente na glória de Cristo. Eu acho que Diácono Paulo, um dos motivos por que nós ainda temos vergonha de falar de Cristo é porque nós não conhecemos Cristo como deveríamos. Nós não meditamos e não, de fato, testemunhamos a glória de Cristo em sua palavra. E então o mundo ainda nos impressiona. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, é certo. Quanto mais nós conhecermos a Cristo em sua palavra, quanto mais ele se revelar a nós em sua palavra, mais ele será glorioso para nós e mais o mundo perderá sua força em nós. Você sabe por que ainda a gente ama tanto o mundo? É porque nós conhecemos pouco de Cristo. É isso que acontece. Nós enchemos nosso coração com as coisas do mundo, mas pouco com a palavra de Cristo, com a glória dele. E é natural, então, que as pessoas tenham, mesmo crentes, tenham vergonha de Jesus. Porque encheram o seu coração das coisas do mundo. Não conhecem a glória de Cristo. Não meditam na glória de Cristo. Mas Paulo não. Sigamos a Paulo, então. Paulo não. Ele disse que não se envergonhava do evangelho de Cristo. Olha o que ele disse certa vez. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Gálatas 6:14. Acho esse versículo tão poderoso. Paulo está dizendo assim, eu não me glorio em nada, senão na cruz de Cristo, ou seja, no evangelho de Cristo. Por isso que eu não tenho vergonha dele, porque eu me glorio nele. De maneira que eu estou crucificado para o mundo. É verdade, o mundo me despreza por ser um pregador de Cristo e um servo de Cristo. Mas não tem problema, o mundo para mim não tem valor mais nenhum também. É uma relação, veja, é uma relação de mútuo desprezo. O mundo te despreza e você ao mundo. Então você não sente mais. Deu para entender? Quando as pessoas zombam da sua fé ou riem de canto, você não se importa mais. Porque o mundo já não tem valor para você. Você se gloria em Cristo. O mundo perdeu todo o valor, toda a força dele. Ruiu diante da glória de Cristo. Você não se importa mais. É assim com você? É assim com você. Conheça Cristo, a sua glória. Paulo diz que está pronto a ir a Roma pregar porque não se envergonha do Evangelho. E por que ele não se envergonha do Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Olha aí, versículo de número 16. Pois não me envergonho do Evangelho. Qual o motivo, Paulo? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, até aí. O Evangelho é o poder
de Deus. Irmãos, Roma era poderosa, mas a palavra, o evangelho, é infinitamente mais. Paulo diz assim, não é Roma que é poderosa, é o evangelho de Deus que é. Irmãos, a palavra de Deus é poderosa. Olha o que o autor aos Hebreus diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Hebreus 4, 12, 13. Irmãos, a palavra de Deus é poderosa, é o poder, é o dinamis, é a força, o poder de Deus para a salvação. Por isso Paulo não se envergonhava do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar. Irmãos, as igrejas têm perdido tempo com tolices. Ao invés de se fundamentarem no poder de Deus, que é o evangelho e a pregação dele, as igrejas estão perdendo tempo com tolices. As igrejas têm perdido tempo com coisas que não têm poder nenhum. Quantos têm nas igrejas se enganado achando que investimentos em tecnologia, em propagandas engraçadas e divertidas farão alguma diferença quanto ao aumento das fileiras do exército de Cristo? Soldados realmente fiéis e prontos a sofrerem por Senhor Jesus. Nada disso terá poder algum sem a pregação fiel e viva da palavra de Deus. As igrejas estão investindo em tecnologia. Veja, a tecnologia não é em si um problema. Mas eu temo, irmãos, muito como começa a tecnologia e toda a propaganda tomar o lugar do evangelho. As igrejas estão investindo mais em propaganda do que no evangelho. As igrejas estão parecendo shopping centers. Você já viu as igrejas? Elas parecem shoppings. A gosto dos clientes. Elas têm iluminação, têm telões enormes. Lojas, lanchonetes. Essas coisas são tolices quando não há a pregação do evangelho. A igreja, meus irmãos, é a agência de Deus, baluarte da verdade. A igreja tem que se dar à pregação do evangelho. Irmãos, toda vez que eu penso biblicamente no poder da palavra e como a palavra em si basta para salvar, como ela é poderosa para isso, eu lembro da história que Jesus contou sobre o rico e um mendigo chamado Lázaro. E é interessante que a gente geralmente acha que aquilo ali é uma parábola. Eu não sei se você já ouviu, até eu mesmo antigamente me referia a esse texto como uma parábola, mas me parece não ser. Me parece ser uma história real. Porque uma das coisas, das evidências, é que toda parábola não carrega nome de pessoas. Você nunca tem nome de pessoas em parábolas. Aqui você tem. Você tem o nome do crente Lázaro. E lembrando que Jesus chama suas ovelhas pelo nome. E na enunciação da parábola, não diz que é uma parábola. No texto não diz. E Jesus contou-lhes uma parábola. Geralmente o texto diz. Quando é parábola, diz assim. E propôs-lhes uma parábola. E contou-lhes uma parábola. Esse texto não. Esse texto diz assim, ora, havia um homem rico. E começa a contar a história. Mas vocês se lembram que o homem rico foi ao inferno? E Lázaro, o crente, foi ao seio de Abraão. E então há um diálogo do homem rico no inferno com o pai Abraão, pedindo que o pai Abraão venha a refrescar a língua dele com a gota de água. E o pai Abraão diz, os que estão aqui não podem passar por aí. E então o homem rico diz assim, o que está no inferno diz assim, então mande Lázaro e ter com os meus irmãos, com os da minha casa, para que eles creiam e não venham para esse lugar horrível. Lembram-se? Irmão, se uma igreja convidasse os seus membros e visitantes para irem a um culto em que um morto
e reviveu, dará o seu testemunho. Seria uma coisa impactante? Imagine, eis aqui o fulano, morto há 2 anos. Nesse domingo à noite, ele vos dará o testemunho. Se isso fosse verdade, talvez eu fosse muito inclinado a estar naquela igreja. Se isso fosse uma verdade, certo? Mas Jesus disse que nem isso poderia salvar alguém. Mesmo se um morto ressuscitasse. Olha o que Jesus, o pai Abraão responde nas palavras de Jesus ao rico que deu essa ideia. Então replicou o rico no inferno: Pai, eu te imploro que te mandes melhor a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, mande Lázaro lá, para que lhes dês testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, a palavra de Deus, a Bíblia. O Velho Testamento, eles têm a Bíblia, a palavra de Deus. Aí continuou: não, pai Abraão, disse o rico no inferno, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, se não ouvem o Evangelho, a Bíblia, a palavra de Deus, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda que se ressuscite alguém dentre os mortos, para falar com pegar eles no colarinho e falar com eles: arrependam-se, porque o inferno lhes espera. Eles não se converterão, se não dão ouvidos à pregação da palavra. Você lembra que Jesus ressuscitou Lázaro, não é? Lembra? Foi um milagre que, convenhamos, não se vê todo dia, certo? E o que diz a Bíblia que os homens fizeram logo após terem visto Jesus ressuscitar o Lázaro? Foram tramar como matariam Jesus. Você entendeu como as igrejas têm perdido tempo com tolices? Com coisas que não convertem ninguém, que não podem transformar o coração de ninguém. Irmãos, como a igreja cristã prosperou? Como é que ela venceu impérios? Como que o Império Romano se submeteu ao cristianismo? Como é que foi? Olha só, a Bíblia responde. Olha lá em Atos, mostrando o que foi feito para que isso acontecesse, para que a igreja cristã prosperasse e dominasse. Olha só, entre mentes, os que foram dispersos em Jerusalém, iam por toda parte pregando a palavra. Atos 8:4. Atos 9:28 diz: estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Atos 9:28. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos 12:24. Paulo e Barnabé demoravam-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Atos 15:35. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Atos 18:19. Por 2 anos, finalzinho de Atos, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Atos 28:30-31. Como é que a igreja prevaleceu, irmãos? Pregando o poder de Deus. Como é que a reforma protestante prosperou? Há poucos dias atrás nós colocamos no boletim a frase de Lutero, quando ele foi perguntado como é que ele fez o que fez. E ele respondeu, abre aspas: eu simplesmente ensinei, preguei a palavra de Deus. Fora isso, eu não fiz nada. E enquanto eu dormia, a palavra de Deus pregada enfraqueceu o papado de tal forma como nenhum príncipe ou imperador causou tamanho dano antes. Eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. Irmãos, nós não damos poder à palavra. Nós apenas deixamos de obstruir o poder do Evangelho quando o apresentamos de forma eficaz. Foi, se eu não me engano, Spurgeon, citado por John MacArthur Jr., que disse assim: a palavra de Deus é como um leão que está numa jaula. Você abre a jaula e deixa o leão fazer o que tem que fazer. Você não alimenta o leão, não tente alimentá-lo. Não vá lá, não entre lá.
liberte o leão e ele fará o serviço. A palavra de Deus é como um leão. Você prega e ela faz o serviço. Ela é poderosa para fazer. Irmãos, nós não precisamos de mais nada, senão da pregação do Evangelho e de vidas conformadas a Ele. E então, Deus fará sim maravilhas no nosso meio pelo poder de Sua palavra. E nós veremos, pela graça dEle, o poder dEle no nosso meio e em nós. Preguemos então a palavra. Não nos envergonhemos, porque é o poder de Deus para a salvação. Mas é o poder de Deus para a salvação, não de todo mundo, mas de todo o que crê. Olha aí. Porque é o poder de Deus, vamos ler juntos? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, você crê no Evangelho? Basta crer e será salvo. Irmãos, eu fico imaginando que pode nos parecer tão fácil que às vezes é inacreditável. Eu às vezes me pego pensando no que são as boas novas de fato. E como parece inacreditável. Só crer. Eu só preciso crer. Eu só preciso crer verdadeiramente que Cristo fez tudo por mim na cruz. Que lá Ele pagou todos os meus pecados. É só isso. E eu estou salvo? Sim. É só isso. Vocês se lembram quando Jesus encontrou com Nicodemos? Jesus diz a Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos deveria ser um homem de muitas obras. Era um dos principais dos judeus, um príncipe entre os judeus, um homem religioso. E Jesus disse, essas suas obras não vão te salvar. Você precisa nascer de novo. E aí Nicodemos pergunta, como é que eu posso nascer de novo, sendo eu já velho? Alguns entendem, alguns teólogos, que Nicodemos dizia assim mais ou menos, como é que eu construí a minha vida em todo um sistema de obras, de base, baseada em mérito, e agora eu vou abandonar tudo o que eu construí na minha vida em toda, sendo velho, para colocar o meu coração em uma pessoa apenas. Como é que eu posso fazer isso? Aí Jesus lembra da história que aconteceu no livro de Números. Como vocês se lembram, Deus enviou serpentes abrasadoras no acampamento de Israel, por causa do pecado de Israel, e essas serpentes começaram a matar o povo. E então o povo clamou ao Senhor por meio de Moisés. Moisés ouviu a ordem do Senhor para que construísse e levantasse uma serpente de bronze, e seria que todo aquele que olhasse com fé para a serpente de bronze seria curado das picadas das serpentes abrasadoras do deserto. Lembram-se disso? E aconteceu que todo aquele que creu na palavra do Senhor, que é poderosa para salvar, e é do que nós estamos tratando, do que Paulo fala, que creu que, como o Senhor havia dito, se olhasse para a serpente, sararia, estes foram sarados. E Jesus vai pegar essa história e vai falar a ela a Nicodemos. Vai dizer assim a Nicodemos: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O que aqueles homens fizeram no deserto? Quando foram picados pelas serpentes, o que eles tiveram que fazer? Obedecer aos 10 mandamentos? Não. Viverem os mandamentos do Senhor perfeitamente, aí talvez Deus os salvaria? Não. Deus disse assim, quem olhar para a serpente, olhem para a serpente, confiem em minha palavra. Se vocês olharem, vocês serão curados. E eles olharam apenas, eles só olharam e eles foram sarados. Você entende isso? O que Jesus está dizendo a mim e a você? Que se nós olharmos para Ele com os olhos da fé, nós seremos salvos. Irmãos, não é difícil. É apenas olhar. Olha o que o Senhor diz em Isaías 45. Olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim. Senhor, é só olhar? Com fé. Olhai com fé, olhai. Sim, olhai, só há Jesus. Ele salva o pecador. Aleluia. Sim, salva quem confiante olhar. André, parece muito bom para ser verdade. Mas é. Não parece muito bom para ser verdade? Que basta apenas crer em Jesus, no que Ele fez por mim e por você, e nós seremos salvos. E é assim mesmo. Por isso o Evangelho é a boa nova. Por isso o Evangelho é o poder de Deus.
Irmãos, você lembra quando o eunuco, após ouvir o evangelho lá em Atos, perguntou a Filipe o que deveria fazer para ser salvo? Veja o que Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. Filipe não disse a ele: olha, você tem que passar por uma regra, por rituais, você tem que cumprir os mandamentos, você tem que fazer parte agora da igreja de Cristo, andar no caminho certo. Não, é lícito se crês de todo o coração. E ele respondeu: eu creio. E ele foi batizado. Vocês se lembram, meus irmãos, como o apóstolo Paulo respondeu ao desesperado carcereiro, quando ele queria tirar a própria vida e Paulo e Silas o impediram? E o carcereiro disse a ele: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Paulo não disse: cumpra a lei, cumpra os mandamentos, seja alguém íntegro, seja alguém moralmente irrepreensível. Ele disse: creia e será salvo. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Atos 16, 30 a 32. Irmãos, apenas creia. Eu fico pensando que essa parte da mensagem pode ser até entendido por alguns meio que basilar demais, básica, um pouco infantil, mas eu tenho certeza absoluta de que nós podemos ter muito bem a inclinação de vivermos uma vida cristã confiado em nossos méritos. Eu creio que é bem possível que estejam aqui alguns que não entenderam ainda que a salvação depende da fé em Jesus Cristo apenas. Apenas. Não é verdade? Talvez você esteja aqui achando que você será salvo porque você tem cumprido as coisas que Deus te falou para cumprir. Que você tem vindo à igreja. Que você tem sido um bom marido, uma boa mãe. Ou um bom pai. Ou uma boa esposa. Um bom filho, um bom estudante. Um bom amigo. E por isso Deus vai te salvar. Nada disso te salvará. Porque você sabe, e eu também sei, que nós não somos perfeitos. Que nós temos muitas falhas. A salvação está em Cristo. E se você, mesmo com seus pecados, arrependido, olhar para Ele, você será salvo. Você terá salvação hoje. Não é amanhã, é hoje. E a salvação é eterna. Você jamais perderá. Não permita que Satanás te engane dizendo que é necessário algo mais. Não, não é necessário algo mais. De forma alguma. Faça um pacto com a sua alma. Que ela não se desvie de Cristo e que creia apenas nele, em sua glória, em seu poder, em sua misericórdia e graça. E se assim for, irmão, você será salvo. Se você apenas crer. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que realiza boas obras? Não. De todo o que crê. De todo o que crê. Agora vamos para o final? Olha aí, versículo 17, vamos ler juntos? E terminamos? Leiamos. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. Meus irmãos, isso aqui é um resumo do Evangelho e é um resumo da carta de Paulo, porque Paulo vai tratar desse assunto em toda a sua carta. A justiça de Deus que se revela em Cristo Jesus a nosso favor. Esse é o tema da carta aos Romanos. A justiça de Deus que Ele revelou na pessoa de Cristo para nos salvar. Aqui está resumido. Por isso que esses versículos são tão exaltados, por assim dizer, entre os estudiosos da carta aos Romanos e entre o povo de Deus. Porque isso aqui é o resumo de todo o Evangelho. O Evangelho é a justiça de Deus em nosso favor para nos salvar. É a justiça que Deus providenciou em seu Filho. Ele foi justo em nosso lugar para nos salvar. E Paulo estabelece isso aqui no versículo 17. Mas é interessante, irmãos, e aqui eu caminho para o fim, é interessante que justiça revelada é o ponto central aqui.
Porque no Antigo Testamento, Deus disse muitas vezes que a justiça dele seria revelada, seria manifesta. Eu vou ler alguns textos. Lá no Salmo 98, diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória, fez conhecida, revelou a sua salvação, manifestou a sua justiça, revelou a sua justiça perante os olhos das nações. Salmo 98, 1, 2. Agora veja Isaías 46, 13. Faço chegar a minha justiça, revelar. Faço chegar, faço aparecer, revelo a minha justiça. E não está longe, a minha salvação não tardará. Isaías 51, 5, 8 diz assim: perto está a minha justiça, aparece a minha salvação. Justiça aparece, revela salvação. A minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Isaías 51, 5, 8. A minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Isaías 56, 1. Veja que no Antigo Testamento, justiça é prometida a revelar-se. Todos os textos que nós lemos têm a ver com justiça, que é comparada à salvação. Veja que todos os textos têm a minha justiça, a minha salvação. A minha justiça, a minha salvação. A minha salvação, a minha justiça. E tem o aspecto de aparecer, revelar, manifestar. E agora Paulo diz: porque o Evangelho é a justiça de Deus revelada. Então Paulo, Nathalie, não está falando algo novo. Porque o Antigo Testamento prometeu que a justiça de Deus se revelaria. Mas deixa eu lhes falar uma coisa. Quando a gente pensa em justiça de Deus, Micael e Roberto, querido diácono, nós pensamos em a ira santa de Deus, não é verdade? Quando a gente pensa no caráter de justiça de Deus, Deus ser justo, geralmente a gente se inclina em pensar em que Deus vai aplicar sua justiça, vai punir os pecadores, não é verdade? Isso é verdade, ele vai mesmo fazer. Mas essa justiça não é da qual Paulo está falando aqui. Essa justiça não é a que pune os pecadores. Tem uma justiça de Deus que vai punir os pecadores. Só que essa justiça aqui salva pecadores. Porque o está falando do Evangelho. É a justiça que se revela no Evangelho. O Evangelho são as boas novas de salvação. É o poder de Deus para a salvação. Então como é que a gente entende isso? Irmãos, o Evangelho revela a justiça de Deus, que é a pessoa de Cristo. Irmãos, olha o que diz o Salmo 98, de novo eu lerei. A destra do Senhor e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça, salvação e justiça, perante os olhos das nações. Veja que aqui justiça não é aquela parte do caráter de Deus ser justo. Aqui é uma obra que Deus faz para a salvação. Manifestou a sua justiça e a sua salvação. A justiça é uma obra de Deus para salvar. Olha que interessante isso aqui. Irmãos, Agostinho, o teólogo, disse assim: a justiça, nesse caso, não é a justiça de Deus que condena, mas aquela que ele proporciona às pessoas que não têm nenhuma justiça. É a justiça que Deus dá e torna disponível, por sua graça gratuita, a todos os que creem. Então veja, não é uma justiça que condena, embora haja essa justiça, mas a justiça que é revelada no Evangelho para a salvação é uma justiça que Deus provê a quem não tem justiça. Então eu e você não temos justiça própria, porque nós somos pecadores. Mas Deus, no Evangelho, provê a justiça. Ele revela a justiça que nos será a salvação, a nossa salvação. E essa justiça é Cristo. Essa justiça é Cristo. Irmãos, olha o que Jeremias diz. Olha que versículo lindo de Jeremias. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantaria Davi um renovo justo. Está falando de Cristo. Cristo é o filho de Davi. Que será levantado. Um renovo justo a Davi. E rei que é, esse renovo de Davi, ele é rei. E rei que é, reinará. E agirá sabiamente.
e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo. Israel habitará seguro. Entenda-se aqui a igreja, todo o povo de Deus, Judá e Israel, os dois reinos, que apontavam no Antigo Testamento para o povo de Deus. No dia deste renovo, que virá, desse descendente de Davi, Israel e Judá serão salvos. Todo o povo de Deus será salvo nesse dia. E aí continua. Será este o nome do renovo de Davi. Ele será chamado Senhor e Justiça Nossa. Jeremias 23, 5, 6. Ele é Jesus Cristo. Ele será chamado a nossa justiça. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Quem é a justiça de Deus revelada no Evangelho? Jesus Cristo, o justo. Ele é justo por nós. Ele é a nossa justiça. Onde te falta justiça, e a mim também, Jesus Cristo nos cobre com a sua justiça. E agora, nós somos salvos e aceitos diante de Deus. Nós somos justificados pela fé. É um tema de Paulo. Lá em Romanos 5 ele vai falar disso. E aqui ele já adianta que Deus revelou no Evangelho a justiça que nós precisávamos para ser salvos. E ela não é nossa. Era de seu Filho. Jesus Cristo é a nossa justiça. Justiça, terminando, que se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Sabe o que significa de fé em fé? Nada mais ou menos do que Deus falando por meio de Paulo que a fé em Cristo é do início ao fim. O salvo, ele recebeu uma fé que vai do início ao fim. Uma fé em Jesus Cristo, a justiça revelada no Evangelho. Outra maneira de falar da perseverança dos santos. Se você recebeu a justiça em Cristo, se Cristo se tornou a sua justiça, você crerá nele do início ao fim. Deus vai te preservar nesta fé, de fé em fé, na pessoa de Cristo. Deixa eu lhes falar como isso acontece. Você e eu pecamos, certo? E quando nós pecamos, nós podemos nos sentir indignos de estar na presença de Deus, certo? Nós podemos ser tentados por Satanás a crer que nós não devemos mais continuar na presença de Deus, porque afinal nós somos pecadores. E apesar de ouvirmos tanto todos os dias, nós continuamos pecando. Mas o justo viverá por fé na justiça de Deus em Cristo. O justo, tendo caído em pecado, olhará para Cristo com fé e crerá como de fato é que Cristo morreu por aquele pecado dele. E ele se levantará arrependido, crendo no poder de Cristo que o livrará finalmente daquele pecado. E ele continua, de fé em fé, do início ao fim, crendo na justiça de Cristo. É assim que você vive pela fé em Cristo. Eu vou lhes dizer, irmãos, se Deus lhes deu a graça de dar a vocês esta fé em Cristo, vocês são os mais felizes dos homens. Os mais felizes dos homens. Porque nada mais pode separar vocês do amor de Deus. Está em Cristo, que é a justiça do que crê. Agarre-se a Cristo. Agarre-se a Ele. Quando Satanás vir lhe acusar, agarre-se a Cristo. Quando você pecar, levante-se. Agarre-se a Cristo. Creia nele. Ele é a nossa justiça.
Ele é a nossa rocha, em quem nós estamos firmes, de fé em fé, até o fim. Que Deus nos abençoe. Amém.